Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje a gente vai estudar um tema super importante e que eu diria que ele chega a ser um daqueles assuntos essenciais e que infelizmente, na minha humilde opinião, ele é negligenciado no ensino básico. Ele teria que começar a ser ensinado ali na 7ª para a 8ª série e exercitado de forma intensiva no ensino médio, que é o complemento de quadrados. Ele vai ser extremamente útil como uma técnica de algebrismo quando a gente estiver estudando, por exemplo, frações parciais, lá em cálculo 1, ou, por exemplo, transformadas de Laplace. Basicamente, esse método ele consiste em você transformar uma equação do segundo grau, ou uma expressão ali, né, do tipo ax² mais bx mais c, em um produto notável somado de um número. E pasme, se você nunca viu a dedução da fórmula de Bhaskara, basicamente ela vem do complemento de quadrados. Então, é um tema assim que basicamente trata de raciocínio lógico. A gente utiliza produtos notáveis, que é uma coisa que a gente tem que aprender antes de equação de segundo grau, logo de complemento de quadrados, e parte de algo que a gente conhece, que é uma equação. Utiliza igualdades ali, vai manipulando até a gente encontrar as raízes da equação. E quando a gente faz lá com letrinha, a gente encontra exatamente a famosa fórmula de Bhaskara. A gente vai fazer essa dedução mais para frente, a gente vai obter as raízes aqui no problema e vai ser bem legal. Preste atenção, depois a gente vai fazer uma parte 2, que é justamente para resolver alguns exemplos, porque no início não é tão palatável assim, mas preste muita atenção na lógica. Só que antes do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e, óbvio, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Bora lá! Tranquilo, gente? Vamos começar aqui com uma motivação. Basicamente, a gente vai partir dessa equação aqui, x² menos 5x mais 1 igual a 0. É uma equação porque é uma relação de igualdade, né? A expressão que determina o que é uma equação de segundo grau é esse lado esquerdo aqui, né? E quando a gente iguala a 0, a gente chega na equação. E aí a gente vai partir da motivação para obter ali o método de complemento de quadrados, entender o racional, por meio da seguinte pergunta. Essa equação x² menos 5x mais 1 igual a 0, ela representa um trinômio quadrado perfeito? E aí, após a gente perceber que não vai ser, já estou antecipando aqui a resposta, a gente vai obter as raízes, né? Então, assim, se fosse um trinômio quadrado perfeito, a gente ia obter diretamente, ia ser muito fácil. Não sendo, a gente já está aqui dizendo qual é o comando, que é justamente o que eu falei na introdução do vídeo. A gente vai transformar num produto notável utilizando técnicas de algebrismo. E você vai entender que essa técnica de algebrismo, ela, neste caso, vai ser somar e subtrair o mesmo termo, que é a mesma coisa que somar por zero, tá? E aí depois a gente vai obter as raízes. Bora lá! Então, eu antecipei a resposta, não se trata de um trinômio quadrado perfeito, só que a gente vai mostrar como que a gente tem essa resposta, né? Mas primeiro, o que seria um trinômio quadrado perfeito? Vamos lembrar lá de produtos notáveis, né? Quando a gente tinha, por exemplo, lá o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, a gente falou um pouquinho, né, que basicamente é como se a gente tivesse um quadrado, o quadrado ele tem todos os lados iguais. Vamos imaginar aqui um quadrado com lado a mais b, né? Então, se é a mais b ali, aqui também é a mais b. E a área do quadrado, ele é justamente o lado ao quadrado. Então, vai ser a mais b, a mais b vezes a mais b, que é a mesma coisa que quem? A mais b ao quadrado, beleza? Esse aqui é justamente o quadrado perfeito. E a gente sabe que se a gente desenvolver essa equaçãozinha aqui, vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, esse cara aqui é conhecido como trinômio do quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Agora, perceba que, vamos apagar aqui. Perceba que se eu quiser mostrar que uma determinada equação é um trinômio quadrado perfeito, a gente tem que justamente olhar dois termos. A gente tem que olhar o primeiro termo aqui que está facilmente identificável que está elevado ao quadrado, e o outro aqui, né? Quem seriam esses caras? Primeira coisa, vamos lá. X ao quadrado a gente mantém. Menos 5x a gente vai manter. Agora, o mais 1,
ao invés de escrever mais 1, eu vou escrever mais 1 ao quadrado. Porque 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Agora, isso aqui é igual a zero. Eu quero tentar mostrar que esse cara aqui é justamente igual a um quadrado perfeito. Ou seja, do tipo A mais B elevado ao quadrado, que é justamente o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Perceba que se o x for igual a A, né, e o B for igual aqui a 1, a gente teria o seguinte. Aqui, ó, vamos lá. Se x for igual a A e B igual a 1. O que a gente teria? A gente teria x mais 1 ao quadrado, que vai ser, então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes um pelo outro, né? O primeiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro. A ordem aqui não vai afetar em nada, mas seria 2 vezes 1 vezes x mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado vai dar 1. Se a gente desenvolver, a gente teria x ao quadrado mais 2x mais 1. Olha só, perceba que isso aqui é completamente diferente da nossa equação original. É diferente de x ao quadrado menos 5x mais 1. E por que ela é diferente? É diferente justamente por conta do segundo termo aqui, ó. O segundo termo que é o problema. E a gente vai ver que em complemento de quadrados, o segundo termo ele é peça-chave. Bora lá. Já que não é um trinômio quadrado perfeito, a gente vai utilizar as técnicas de algebrismo para poder mostrar, transformar isso aqui num produto notável, que é justamente o nosso item B. Como a gente não achou aqui o sinão, né, vamos transformar num produto notável utilizando técnicas de algebrismo e depois obter as raízes. Perceba, quando a gente quer aplicar uma técnica de algebrismo, a gente vai partir de uma coisa que nos foi dada. E o que nos foi dado aqui? Justamente essa equação, x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero. E a gente vai partir também de uma coisa que a gente já conhece. Nesse caso aqui, ele está pedindo para a gente transformar num produto notável. Então, o que a gente conhece? Um produto notável. E a gente vai sempre partir, por conveniência, do quadrado da soma. Então, nesse tipo de caso de demonstração, escreva primeiro o que você tem. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que x ao quadrado menos 5x mais 1 é igual a zero. E eu vou querer escrever da seguinte forma. Eu vou escrever que x mais um m, que eu não conheço, e é o que eu quero obter, né? Eu quero obter um produto notável. Então, eu vou pegar um número qualquer, ou uma letra qualquer, que vai me representar esse cara que eu quero achar. E eu vou achar. Então, eu quero partir do quadrado da soma. Vamos desenvolver. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou segundo pelo primeiro, 2 vezes mx, vamos deixar aqui destacado em vermelho, mais o quadrado do segundo. Quadrado do segundo. Então, é m ao quadrado. M ao quadrado. Pronto, m ao quadrado. Beleza. Agora, vamos comparar o lado esquerdo da equação aqui de cima com esse lado aqui. Por quê? Porque eu estou percebendo que os dois são um trinômio. O de cima tem 3 termos, o de baixo tem 3 termos. A diferença é que o de baixo é um trinômio quadrado perfeito. E para que eu transforme esse cara aqui num trinômio quadrado perfeito, perceba que eu quero fazer com que apareça justamente esse lado esquerdo aqui. Então, o que está faltando, né, nessa equação de cima para que ele seja parecido com o de baixo? Ora, a primeira coisa é o m ao quadrado. Então, perceba que se eu fizer o seguinte, olha só, vamos repetir tudo. X ao quadrado menos 5x mais 1. Se eu somar m ao quadrado, vai ser igual? Não. Mas se eu somar m ao quadrado e eu tirar m ao quadrado, eu vou ter exatamente a mesma coisa. Ou seja, vai ser o próprio x ao quadrado menos 5x mais 1. Porque eu estou somando algo e tirando esse mesmo algo. É como se eu estivesse somando por zero. Agora, comparando de novo aqui, x ao quadrado menos 5x mais 1, mais m ao quadrado menos m ao quadrado, com o lado direito aqui do trinômio quadrado perfeito. Perceba agora que quais são os termos
daqui da equação de baixo, do lado direito, que apareceram lá em cima. Opa, eu já tenho aqui ó, o x ao quadrado e eu já tenho o mais m ao quadrado. O que está faltando para que os dois sejam iguais? Olha só, já tenho dois termos aqui semelhantes. Só está faltando o menos 5x ser igual ao 2mx. É só isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai forçar que esses dois caras sejam iguais. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai destacar aqui o menos 5x e o 2mx. Porque eu já tenho ali, ó, o x ao quadrado está em cima e embaixo, o mais m ao quadrado está em cima e embaixo. Só falta esses dois serem iguais. Então, eu vou forçar, eu vou impor que 2mx seja igual a menos 5x. Então, se a gente escrever isso aqui embaixo, menos 5x é igual a 2mx. Perceba o seguinte, que o x ele vai cancelar com x, o 2 está multiplicando m, ele vai passar para o outro lado dividindo, então a gente vai concluir que o m ele é justamente igual a quem? 5 meios. Olha só que legal. Perceba que a gente partiu do que foi dado, a equação do segundo grau. Partimos também de um produto notável, que é o quadrado da soma, que é um trinômio quadrado perfeito. Chutei um valor que poderia ser um número, poderia ser uma letra, que é justamente o m. Somei e subtraí esse m ao quadrado de tal forma que o meu trinômio quadrado perfeito aparecesse lá em cima. E aí olha só o que é mais legal. Se a gente pegar e substituir o m lá na equação de cima, ou seja, vamos lá, x ao quadrado menos 5x mais 1. Aí agora a gente vai pegar o mais m ao quadrado. Quem é m? 5 meios ao quadrado. E agora a gente vai tirar esse cara. Menos 5 meios ao quadrado. E vamos igualar a zero. Só que quem é 5 meios ao quadrado? O expoente aqui, ó, o 2, ele vai tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, isso aqui é igual a x ao quadrado menos 5x mais 25 quartos, porque 5 ao quadrado é 25 e 2 ao quadrado é 4, menos 25 quartos mais 1. Eu tinha esquecido do 1 aqui, ó. Não pode esquecer. Isso aqui é igual a zero. Agora, perceba o seguinte. Vamos perceber o seguinte. Perceba que justamente o meu objetivo era transformar parte ali num produto notável. Olha só como é que eu vou escrever o menos 5x. X ao quadrado menos 2 vezes 5 meios. Olha só o que eu estou fazendo. Sobre 5 meios, vezes 5 meios, vezes x, mais 25 quartos, menos 25 quartos, mais 1 igual a zero. Olha só quem é essa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos 2 vezes 5 meios vezes x, mais 25 quartos. Opa, isso aqui é justamente igual a x menos 5 meios ao quadrado. Por quê? Porque é quadrado do primeiro, menos 2 vezes 1 pelo outro, né? 2 vezes 5 meios vezes x, mais o quadrado do segundo. 25 quartos é o quadrado de 5 meios. Olha só que legal. Por isso que o primeiro passo é a gente somar e subtrair o m ao quadrado. Depois a gente força que o termo que multiplica x seja igual ao da expressão original. Encontramos aquele valor de m, substituímos na equação e conseguimos transformar parte num produto notável. Thales, e o que sobra? O que sobra a gente repete. Então vai ficar aqui mais 1 menos 25 quartos. Tudo isso igual a zero. Belezinha? Agora a gente vai ver que vai ser muito simples a gente resolver uma equação do segundo grau para obter as raízes. Agora está na boca do gol. Esse aqui foi o método de complementar quadrados. Não foi nada difícil. Bora lá. Agora que a gente já aplicou o método de complementar quadrados, vai ser muito fácil, assim, muito tranquilo, porque a gente agora vai utilizar só radiciação e álgebra. A gente vai jogar para um lado da equação, aplicar a raiz quadrada dos dois lados,
de saber que aquilo ali é um módulo e por aí vai. A partir de agora não é mais complemento de quadrados, já foi. Agora são conteúdos predecessores, tá? Então vamos lá. A gente viu que a gente conseguiu transformar x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero. Somamos e subtraímos um m ao quadrado, de tal forma que a gente conseguiu encontrar um produto notável. Nesse caso aqui, o quadrado da diferença, que é justamente x menos 5 meios ao quadrado. Beleza. Perceba que a gente tem um produto notável mais um número. 1 menos 25 quartos é um número. Então, quando a gente utiliza o método de complementar quadrados, a gente vai transformar uma equação que não é um trinômio quadrado perfeito em um produto notável mais alguma coisa, mais um número. E é justamente o que a gente fez aqui e vamos agora resolver a equação. Agora está na boca do gol. O que eu tenho? Eu vou desenvolver esse cara. Vamos fazer aqui ó, o MMC. Ó. Então, a gente vai repetir x menos 5 meios ao quadrado. O MMC entre 1 e menos 25 quartos, a gente sabe que vai ser um denominador comum aqui, vai ser o 4, né? Porque o 1 é como se ele estivesse dividindo por 1 aqui também. E MMC entre 4 e 1 vai dar 4. O que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vai ficar 4 dividido por 1 vezes 1, deu 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes menos 25 dá menos 25. Então, isso aqui fica igual a zero. Só manter o igual a zero. Desenvolvendo, a gente vai ter x menos 5 meios ao quadrado. 4 menos 25 vai dar menos 21. Então, vai ficar menos 21 sobre 4, igual a zero. Perceba agora o seguinte, ó. O menos 21 quartos, ele tá o quê? Ele tá subtraindo. Então, ele vai passar para o outro lado de lá, somando. Então, o que a gente vai ter? Nós teremos aqui, então, x menos 5 meios elevado ao quadrado igual a 21 quartos. Agora, a gente vai aplicar a raiz quadrada em ambos os lados. Aplicando a raiz quadrada em ambos os lados e sabendo o seguinte, ó. Quando eu aplico a raiz quadrada numa fração, a gente tem uma propriedade da radiciação que consegue quebrar a raiz tanto no numerador quanto no denominador. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 21 dividido por raiz de 4. Só que a raiz de 4 vale 2. E quando a gente tem a raiz quadrada de um termo elevado ao quadrado, isso aqui vai dar como resultado o módulo. Então, a raiz de x menos 5 meios ao quadrado vai ser o módulo de x menos 5 meios. Módulo de x menos 5 meios. E isso aqui vai ser igual a raiz de 21 dividido pela raiz de 4, que é 2. A gente sabe que o 21 ele não vai dar mais para fatorar. Se você tentar fatorar o 21, e eu recomendo que tente, você vai dividir por 3, vai obter 7. Quando você dividir por 7, que é o próximo primo, vai dar na mesma. Então, acabou. Thales, como é que resolve o módulo mesmo? Ora, para eu tirar o módulo, é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, ó, x menos 5 meios é igual a mais ou menos, raiz de 21 sobre 2. Por quê? Porque o módulo de qualquer coisa é ele mesmo ou menos ele mesmo. Então, é como se tivesse um mais e menos ali. Então, se eu passar esse menos 5 meios que está subtraindo aqui, ó, do lado do x, porque eu quero isolar x, tá subtraindo, passa para o outro lado somando, a gente vai ter x igual a 5 meios, então ele vai vir aqui como sinal de mais, tá vendo? Apareceu o sinal de mais ou menos raiz de 21 sobre 2. Thales, então se tem mais ou menos, significa que eu tenho duas respostas? Exatamente. E aí é o famoso x' e x duas linhas, que todo mundo fica decorando x', x duas linhas. Pronto, acabou. Quem seria o meu x'? O x' vai ser a parcela do mais, então vai ser 5 meios. 5 meios mais raiz de 21 sobre 2. E quem seria o x duas linhas, né? Que é a segunda, digamos assim, a segunda solução do x? Vai ser justamente fazendo a subtração. Então vai ser 5 meios menos raiz de 21 sobre 2. Acabou. Obtivemos as raízes. Perceba que eu não precisei decorar nenhuma fórmula. Eu parti de um problema, parti de algo que eu já conhecia, consegui encontrar um número mágico,
e depois resolvi simplesmente utilizando conteúdos predecessores. Belezinha? Vamos agora comparar com os resultados da fórmula de Bhaskara, só para ver que vai dar os mesmos resultados? Vamos lá! Belezinha, pessoal? Lembrando que quando a gente aplicou o método de complemento de quadrados, a gente obteve o seguinte, obtivemos que x' é igual a 5 meios mais raiz de 21 sobre 2 e x duas linhas é exatamente os mesmos 5 meios menos raiz de 21 sobre 2. O item C aqui é utilizando a fórmula de Bhaskara, então a gente vai obter as raízes e vamos comparar os resultados. Mas, para quem não lembra, quem é a nossa fórmula de Bhaskara? Bhaskara desenvolveu uma equação que é justamente baseada em complemento de quadrados, que diz o seguinte, olha, x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Mas quem é A, quem é B, quem é C? Tá, vamos lá. A gente sabe que o formato geral de uma equação do segundo grau ela é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Então, o A é quem está multiplicando o x², o B é quem está multiplicando o x e o C é quem está sozinho. Se a gente for analisar a nossa equação aqui, ó, do segundo grau, o nosso A ele vai ser quem? A vai ser igual a 1, porque aqui é quem está multiplicando x². B vai ser igual a menos 5. Perceba que o sinal se preserva ali, né? É menos 5 que está multiplicando x. E o C vai ser o próprio 1. Então, se a gente aplica a equação aqui, né, a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos 5, menos 5, porque a gente tem que manter um primeiro menos aqui é da fórmula. O menos 5, esse menos aqui do 5 é o próprio sinal dele, beleza? Mais ou menos raiz de, depois a gente completa a raiz, vai ficar b ao quadrado, então é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a que é 1, vezes o c que também é 1. Vamos completar aqui a raiz. Ó. Tudo isso dividido por quem? Dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então eu sugiro que o primeiro passo quando você vai aplicar a fórmula de Bhaskara é escrever os coeficientes a, b e c. E aí você escreve a equação e coloca todos os termos com seus devidos sinais, tá? Não tenta sair fazendo direto não, principalmente no início. Beleza, repetindo, menos com menos vai dar mais, então aqui fica 5, mais ou menos, raiz de quem? Menos 5 ao quadrado, quadrado de qualquer número vai dar sempre positivo, então é a mesma coisa que 5 ao quadrado, vai dar 25. 4 vezes 1 vezes 1, eu até repeti aqui o C, né? Mas na verdade é 4 vezes 1 vezes 1, é o próprio 4, então é 25 menos 4. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Beleza. Então, x é igual a, vamos repetir tudo aqui, 5 mais ou menos, 25 menos 4 deu 21. Olha só, raiz de 21, tudo isso dividido por 2. A gente sabe que quando a gente tem uma soma ou uma subtração no numerador, pelo mesmo denominador, a gente pode quebrar aquilo ali. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 meios mais ou menos raiz de 21 sobre 2, que é justamente o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. É justamente os 5 meios mais raiz de 21 sobre 2, que é o x', e os 5 meios menos raiz de 21 sobre 2, que é x duas linhas. Então, se a gente for escrever aqui, ó, vai ficar, vamos escrever aqui uma setinha para cima e uma para baixo. Sobrou, então, que x' é justamente 5 meios mais raiz, vamos escrever isso mais bonitinho, mais raiz de 21 sobre 2, e o x duas linhas vai ser o mesmo 5 meios, só que agora menos raiz de 21 sobre 2. E obtivemos os mesmos resultados. Olha só que legal. Belezinha, gente. Vimos que complemento de quadrados é, assim, intuitivo. Digamos que seja intuitivo. Por mais que no início pareça complexo, é interessantíssimo que você pense o seguinte, olha, quando eu puder partir de algo que o problema está me dando, então o problema ele sempre vai te dar uma condição. Se você conseguir
partir de uma outra condição previamente conhecida, que nesse caso era justamente o conhecimento de produtos notáveis, e você conseguir chegar no mesmo resultado ao invés de decorar uma fórmula, você vai estar à frente assim, de 99% das pessoas. Por quê? Porque você vai estar desenvolvendo um raciocínio. Você vai conseguir, baseado em algo que você já sabe, e algo que está sendo fornecido para você, você vai conseguir chegar em algo racional e no mesmo resultado ali, só que de forma lógica. E isso é muito útil no mercado de trabalho, entendeu? Então, quando você utiliza conhecimentos prévios para resolver problemas, isso é extremamente útil. Então, a gente vai resolver mais exemplos de complemento de quadrados aqui. Vai ficar bastante simples ao longo do tempo, porque é basicamente um passo a passo. A gente vai fazer isso num vídeo posterior, só que pause, preste atenção ali no racional, anote e não se esqueça de entender a lógica. Sempre a lógica. Eu estou partindo de um problema, certo? O problema me forneceu ali um dado e eu estou partindo de algo que eu conheço. Com isso, utilizei técnicas de algebrismo, certo? Que nesse caso foi somar e subtrair o mesmo termo, que é a mesma coisa que somar somar e subtrair por zero, né? Tipo, eu tô somando e subtraindo a mesma coisa, eu tô somando por zero. Então, é a mesma coisa. No fim das contas, é a mesma coisa. Fizemos uma imposição ali, né? Que o termo central, que é o que multiplica x, seria igual ao nosso 2mx. Então, isso aí pode ser sutil, mas depois que a gente encontra o m, acabou. Para resolver as raízes, aí vira um problema de álgebra, né? Passa para lá, passa para cá, aplicar a raiz quadrada, que seria justamente radiciação, e depois módulo. Mas vai ficar bem tranquilo depois que você rever essa aula, anotar tudo direitinho e fizer vários exemplos aqui, como os que a gente vai fazer logo mais. Tranquilão? Não se esqueça de curtir, comente se ficou alguma dúvida, eu posso tirá-la depois, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e vamos pro próximo vídeo. Tamo junto, abração.